Olá meus irmãos, graça e paz a todos. Nesse vídeo vamos ver alguns dos milagres realizados por Jesus em sua vinda na Terra. Lembrando que esses são só alguns dos milagres realizados, em frente do seu povo. Então vamos conferir juntos os 10 maiores milagres que Jesus realizou. Transformação da água em vinho. De acordo com o Evangelho de João, Jesus realizou este milagre durante um casamento em Caná, transformando a água em vinho para atender à necessidade dos convidados da festa. A história é contada apenas no Evangelho de João, no capítulo 2, e é considerada uma das primeiras manifestações do poder divino de Jesus. Cura do cego de nascença. Jesus curou um homem que nasceu cego. Esse milagre, relatado no Evangelho de João, capítulo 9, conta a história de um homem cego de nascença que foi curado por Jesus, que lhe deu a visão. A história é vista como uma demonstração do poder de Jesus para transformar as pessoas e como um exemplo de sua misericórdia e compaixão para com aqueles que sofrem. Multiplicação dos pães e peixes. Jesus alimentou uma multidão de 5.000 pessoas com apenas 5 pães e 2 peixes, de acordo com os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. A história é vista como uma demonstração do poder de Jesus sobre a natureza e sua capacidade de fornecer alimento para as pessoas, tanto espiritual como materialmente. Cura do paralítico em Betesda. Jesus curou um homem que havia sido paralítico por 38 anos, de acordo com o Evangelho de João capítulo 5, conta a história de um homem que estava doente há 38 anos e que não conseguia se mover sozinho. Jesus o curou, pedindo que ele se levantasse e andasse. A história é vista como uma demonstração do poder de Jesus para curar pessoas e restaurar a vida, tanto física como espiritualmente. Caminhar sobre as águas. Jesus andou sobre as águas do Mar da Galileia, de acordo com os evangelhos de Mateus, Marcos e João. Esse milagre é uma das histórias mais conhecidas sobre Jesus. Ele caminhou sobre as águas do Mar da Galileia em meio a uma tempestade, mostrando seu poder sobre a natureza e sua capacidade de controlá-la. A história é vista como um sinal da divindade de Jesus e de sua capacidade de liderar os seguidores através de tempestades e provações. Cura da mulher com hemorragia. Jesus curou uma mulher que sofria de hemorragia há 12 anos, de acordo com os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. Esse milagre é relatado e conta a história de uma mulher que sofria de uma hemorragia há 12 anos e que foi curada ao tocar a borda do manto de Jesus. A história é vista como um exemplo da capacidade de Jesus para curar aqueles que acreditam nele, e como um sinal de sua misericórdia e compaixão para com aqueles que sofrem. Ressurreição de Lázaro. Jesus ressuscitou Lázaro, que havia morrido e sido enterrado há 4 dias, de acordo com o Evangelho de João, capítulo 11. Lázaro, amigo de Jesus, havia morrido e foi ressuscitado por Jesus, que ordenou que ele saísse do túmulo. A história é vista como um exemplo do poder divino de Jesus para trazer a vida de volta aos mortos e como um sinal de sua vitória sobre a morte e o poder da vida eterna. Cura do surdo e mudo. Esse milagre é relatado em 2 dos evangelhos, Marcos e Mateus, e conta a história de um homem que era surdo e mudo e que foi curado por Jesus. Jesus tocou seus ouvidos e língua, e o homem começou a ouvir e falar. A história é vista como um exemplo da capacidade de Jesus para curar e restaurar a saúde física, e como um sinal do poder de Jesus sobre as limitações humanas. Cura do filho de um oficial do rei. Jesus curou o filho de um oficial do rei que estava à beira da morte. Esse milagre é relatado no Evangelho de João, capítulo 4, e conta a história de um oficial cujo filho estava doente. O oficial implorou a Jesus que curasse seu filho, e Jesus respondeu que ele estava curado. Quando o oficial voltou para casa, descobriu que seu filho havia sido curado na hora em que Jesus lhe disse que estava. A história é vista como um exemplo da capacidade de Jesus de curar à distância, e como um sinal de sua compaixão e poder para com aqueles que acreditam nele.
Cura do endemoniado gadareno. Jesus curou um homem que estava possuído por um demônio. Esse milagre é relatado em vários evangelhos, incluindo Marcos, Mateus e Lucas, e conta a história de um homem possuído por demônios que foi curado por Jesus. Os demônios foram expulsos do homem e entraram em um rebanho de porcos. A história é vista como um exemplo do poder de Jesus sobre as forças do mal e como um sinal de sua capacidade de proteger aqueles que acreditam nele. Se gostou do vídeo, deixe seu gostei e se inscreva no canal. Aqui você recebe vídeos todas as semanas. Compartilhe com alguém, para levar a palavra de Deus.